desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, aqui na Rede 316. Deixa eu ver se ele já está me ouvindo. Pastor Pedro, bom dia, meu querido. Bom dia, bem-vindo. É sempre um prazer estar contigo. Bom dia, Nayan. O prazer é meu. Que alegria revê-lo, né? Depois de tanto tempo. Verdade. Prazer muito grande. Verdade, prazer todo nosso, né? É sempre um privilégio, né? Poder bater esse papo contigo, né? A gente acompanha os conteúdos aí com o pastor Elber, através dos podcasts e tal, mas estar com o senhor aqui ao vivo é melhor ainda, é outro nível, outro patamar. Oh, muito obrigado, muito obrigado. O senhor está em Salvador, não é isso? Não, eu estou em Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos. Tá, é verdade, eu tinha esquecido desse detalhe, Muito bem. Vamos ficar aqui até o início de julho. Uhum. Eu tô trabalhando muito no novo livro. Sim. E a pesquisa aqui é sem igual, porque aqui tem tudo que a gente precisa e até o que não precisa. Eu imagino. Mas o senhor tá acompanhando o Campeonato Brasileiro? Ficou sabendo que o Vitória perdeu pro Botafogo? Olha, eu vou falar bem baixinho aqui, porque minha mulher é Vitória. Mas o Vitória perder é uma satisfação completa, viu? Cuidado, senão você vai arrumar problema com sua esposa, hein? Mas ela não está ouvindo, não. Lá em casa é Bahia, a família dela é toda rubro-negra. E eu sou o único tricolor lá em Salvador. Então tem um Bavi dentro de casa, então, né? Tem um Bavi dentro de casa, Mas ela é assim, é torcedora, mas se perguntar assim, como é o nome do goleiro do Vitória, ela não sabe. Eu sei como é que é. Agora, torcedor de IBGE, torcedor de IBGE. Estatística pura, Agora, a semana passada, o Bahia deu um banho no Grêmio lá em Salvador, né? Eu não assisti o jogo, mas depois eu vi os melhores momentos. Deu um baile no Grêmio. E até hoje o Renato está inconformado. Voltou para casa daquele jeito. Bom, ainda ontem ele falou isso aí. Ele ainda não aceitou. Ele não superou isso, não. Não superou. Tomou um vareio do... É desse jeito. Bom, agora 10h23, né? A gente recebe todo mundo que está chegando agora, você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, seja bem-vindo. A gente está no ar aqui com o nosso quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura. Pastor Pedro, estou vendo aqui as questões aí do programa anterior e Sim. Já temos também aqui as perguntas, né, do assunto de hoje. Como é que a gente vai fazer? O senhor quer que eu traga todas as questões aqui anteriores para a gente já começar? Pode ser? Sim, seria bom que você lesse todas as questões do programa anterior, aí depois eu vou respondendo uma a uma. Ok, então. Então vamos dar o play, vamos começar. Então se ajeita na poltrona, você que está aí nos acompanhando, aumenta o volume, que o conteúdo vai ser mais uma vez edificante para as nossas vidas. A primeira questão é essa aqui, pastor. São questões do programa anterior. Pastor, o senhor discordou quando eu disse que os batistas condenam o batismo por aspersão, mas na sua resposta o senhor defendeu o tempo todo o batismo por imersão. Para o senhor não existe um ponto de equilíbrio entre as duas formas? É isso mesmo ou nós, eu e minha esposa, estamos enganados? Essa é a primeira questão.
Pastor Pedro Moura, segunda questão. O senhor citou vários versículos bíblicos para sustentar a forma do batismo nas águas. Uma das referências foi Romanos 6, na verdade, do 1 ao 5. Houve um ouvinte que pediu nova explicação e o senhor atendeu. Por favor, pastor, não ficou muito claro para mim, mas se o senhor puder, explique novamente onde está nele o ensino de Paulo sobre o batismo por imersão. Pergunto ainda, esse texto de Paulo é literal ou simbólico? Terceira questão. Pastor, obrigado pela explicação que o senhor deu sobre a contenda entre Abraão e Ló, seu sobrinho. O senhor discordou que houvesse essa contenda, mas quando eu leio o versículo eu percebo que o próprio Abraão admite haver contenda entre eles. Quarta questão aí do programa anterior. Pastor, foi muito próprio o ensino sobre ecologia que aparece no versículo quando diz: e não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Eu nunca havia pensado nisso antes, pastor. Questão 5. Pastor, o senhor falou sobre as esposas de Caim, mas de onde apareceram essas mulheres e se não há menção na Bíblia delas? Se não há menção delas na Bíblia, na verdade. Eram irmãs, foi o que o senhor disse, mas não há menção delas na Bíblia. E a última questão do programa anterior diz o seguinte: pastor, eu tenho uma Bíblia chamada Versão do Novo Mundo das Escrituras. Depois que o senhor falou sobre o Salmo 45, verso 6, eu peguei várias Bíblias e todas conferem com o versículo: o teu trono, ó Deus, exceto essa versão que é dos Testemunhas de Jeová. Nela está escrito: Deus é o seu trono para todo sempre. E também em Hebreus 1:8, eu já ouvi o senhor falar sobre essa Bíblia e quero lhe perguntar qual o seu parâmetro para dizer que a tradução deles é infiel. Bom, 10h26 agora, no horário de Brasília. Fique à vontade, pastorzão, para responder as questões aí do programa anterior. Obrigado, Nayan. Um abraço para todos os ouvintes da Rede 316, no Brasil, fora do Brasil. Temos ouvintes hoje na Suíça, em Portugal. Temos ouvintes hoje em Angola, o doutor Diniz Eurico, nosso querido amigo, pastor de uma igreja com 120 mil membros, é ouvinte assíduo do nosso programa. Temos ouvinte em Atlanta, na Geórgia, o pastor Isaac Silvano e Helena, que são angolanos e são brasileiros, dupla ou tripla cidadania, porque também são americanos, e de modo que o nosso programa vai se estendendo, a nossa rede vai alcançando o Brasil, fora do Brasil, esse mundo do Senhor, nosso Deus, que precisa conhecer a verdade, e esta missionária evangelista, né, das ondas hertzianas. Damos graças a Deus por tudo isso. Então, a ideia aqui do ouvinte é que eu discordei que os batistas condenam o batismo por aspersão. Agora ele diz, na sua resposta, o senhor defendeu o tempo todo o batismo por imersão. A pergunta deles é: não existe um ponto de equilíbrio entre as duas formas? É isso mesmo? Isto é, sem ponto de equilíbrio? Ou nós, eu e a minha esposa, estamos enganados? Olha, veja bem, é um casal aqui que está perguntando isso. Na verdade, a minha preocupação primeira não foi e não é defender a forma do batismo.
a preocupação é seguir o ensino do Novo Testamento. Há um modelo de batismo no Novo Testamento. Esse modelo é o batismo do Senhor Jesus. Vamos tomar um tempinho aqui para ouvir o que Mateus, o primeiro evangelista, aliás, vamos dizer que é o primeiro evangelista, o que ele fala desse evento. Olha como ele diz em Mateus 3, de 13 a 16, eu estou lendo na versão Almeida revisada da imprensa bíblica brasileira. É sempre a versão que eu uso, não somente na leitura, quando vou ao púlpito, mas nos estudos, etc., embora eu sempre consulte muitas versões, inclusive os originais. Veja aqui o que Mateus diz. Então, veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, esse João aqui é João o Batista. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, porque convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. O céu se abriu. A referência aqui é ao Senhor Jesus. E descendo, a referência a João, o Espírito de Deus e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha, esse relato de Mateus, como todos os demais relatos do Novo Testamento, por exemplo, o batismo do africano etíope, lá em Atos capítulo 8, todos esses relatos, juntamente com o relato que acabamos de ler, ensina que o batismo é em água, não com água. Portanto, a forma, imersão, é importante. O texto afirma que Jesus saiu da água. Inferimos que saiu porque entrou. Ninguém entra no rio para ser aspergido. Como uma vez apareceu em um filme, não me lembro se de TV ou de coisa que eu assisti, em que João entra com o Senhor Jesus no Rio Jordão e borrifa a cabeça dele com água. Não, João não fez isso. Aliás, uma novela de uma rede aí do Brasil também mostrou o batismo de Jesus e o batismo foi por imersão. Aspergir é borrifar. Isso é batismo com água. A diferença entre batismo com água e batismo em água é que o batismo com água, a água é o instrumento do batismo. Enquanto no batismo em água, a água é o lugar do batismo. Jesus entrou na água, no lugar, para ser batizado por João.
Há um recurso linguístico, não é? Ah, ah, que também ajuda a elucidar essa questão de forma, que é a palavra baptismos. Baptismos. Essa palavra significa mergulho. Então, concluindo aqui, a pergunta que ele fez, o casal fez, não há um equilíbrio entre imersão e aspersão. As duas formas citadas aqui. Por quê? Porque são formas muito distintas, completamente distintas. Então, é ou uma ou outra. Além disso, a questão maior não é condenar ou defender, mas cada um adotar a forma que lhe convém. Melhor ainda do que adotar a forma que lhe convém, já que todas as evidências neotestamentárias, inclusive os tipos que estão no Antigo Testamento, melhor ainda, já que apontam para o mergulho e o modelo do batismo do Senhor Jesus, talvez seja essa a melhor decisão, a melhor escolha. Lembre-se, há um modelo de batismo no Novo Testamento. E esse modelo é o batismo de Jesus. Leia novamente Mateus capítulo 3, de 13 a 16. Leia também Atos 8, em que há um relato do batismo de um etíope. Filipe, aquele diácono, falou sobre o batismo para ele, explicou que o batismo era em águas, e então, de repente, chegaram a um lugar onde havia águas, e ele disse: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe para ele: é lícito se crês de todo o coração. E ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, desceram ambos a água e Filipe o batizou. Nesse domingo eu vou ter mais uma grande alegria aqui em Louisville, Kentucky, porque eu vou batizar a minha quinta netinha, que se chama Júlia Moura Trindade. Ela pediu para ser batizada e nós vamos batizá-la na igreja onde a família frequenta, que é a East Point Community Church. Estaremos lá, se Deus quiser, para mais esta bênção, mais esta alegria do batismo da minha quinta netinha. A segunda questão é: Pastor Pedro, o senhor citou vários versículos bíblicos para sustentar a forma do batismo nas águas. Uma das referências foi Romanos 6, de 1 a 5. Houve um ouvinte que pediu nova explicação e o senhor atendeu. Por favor, pastor, não ficou muito claro para mim. Mas se o senhor puder, explique novamente onde está, nesse texto de Romanos 6, de 1 a 5, o ensino de Paulo sobre o batismo por imersão. A pergunta complementar é: esse texto de Paulo é literal ou é simbólico? Veja bem, na questão anterior, citei alguns textos. Mateus 3, de 13 a 16, Marcos 1, de 9 a 11, Lucas 3, 21 a 22, Atos 2, 36 a 41, Atos 8, 26 a 40 e o texto da questão do ouvinte, que é Romanos 6, de 1 a 5.
Todos esses exemplos de batismo, desses textos citados, foram batismos em água. Isto é, quando a água é o lugar. Então a pessoa tem que entrar na água, porque ela é o lugar do batismo. E não com água. Isto é, quando a água é o instrumento do batismo. Quanto ao texto em Romanos 6, de 1 a 5, a explicação é a seguinte, mas antes vamos ler o texto para contextualização. Que diremos então? Paulo está perguntando. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele, na morte dele, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. O ouvinte pergunta se é literal ou simbólico. É simbólico. Batismo é morrer e ressuscitar. É entrar na sepultura, ser coberto completamente e depois ser levantado. Olha, a sepultura é o batistério. O símbolo dela é o batistério. Antigamente era nas águas do rio, no mar, quem morava em cidade praiana. Mas agora a maioria das igrejas tem um batistério. Esse ato só pode ser simbólico, porque é imersão, submersão e emersão. E Paulo ajunta o modelo da morte de Jesus. Ele saiu da cruz, foi retirado da cruz para a sepultura. Lá ficou durante 3 dias e 3 noites. E ao depois foi ressuscitado e levantado da sepultura pelo poder de Deus. Então, a ideia é: batismo é símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. Paulo fala isso nesse texto de Romanos 6, de 1 a 5. Mas há algo que nos completa de alegria e de paz. É que quando Paulo, na continuação da sua argumentação, ele fala sobre isso no versículo 14, 6:14. Quando Jesus morreu na cruz, o pecado morreu. Quando Jesus ressuscitou, nós herdamos uma nova vida. Então, Paulo ajunta no versículo 14: o pecado nunca mais terá domínio sobre vós. Há uma linda canção, há um lindo hino, desses hinos modernos, sobre esse versículo. O pecado nunca mais terá domínio sobre vós. A terceira questão. Pastor, obrigado pela explicação que o senhor deu sobre a contenda entre Abraão e Ló, seu sobrinho. O senhor discordou que houvesse essa contenda.
Mas quando eu leio o versículo, eu percebo que o próprio Abraão admite haver contenda entre eles. Meu irmão, minha irmã, talvez, meu irmão ou minha irmã, seja preciso uma leitura um pouco mais cuidada, que vai ajudá-la a entender que não houve contenda entre Abraão e Ló, seu sobrinho. Não, no texto não tem, não. Só se foi fora do texto. Não houve. Abraão não contendeu com ninguém, especialmente com seu sobrinho Ló. Os pastores deles, é isso que diz o texto, é que contenderam. Abraão e Ló, dentro daquele texto, de comum acordo, decidiram se separar porque não havia espaço para seus rebanhos. E Abraão, generoso, deu a seu sobrinho o direito de escolher a terra que ele queria ficar, a terra para onde ele queria ir. Veja o texto de Gênesis 13, de 6 a 8. E não podiam Abraão e Ló morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença, olha, entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Então disse Abraão a Ló. Aqui no texto ainda é Abrão, depois que ele passa a ser Abraão. Disse Abrão a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então, a desavença que houve foi entre os pastores dos dois rebanhos, os de Abraão e os de Ló, não entre Abraão e Ló. Abraão, inclusive, e generosamente, permitiu a Ló escolher a terra que quisesse. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. A leitura cuidadosa. A leitura do texto deve ser sempre uma leitura cuidadosa de quem quer ouvir Deus falar, de quem quer aprender a partir daquilo que Deus fala. Mas a gente entende que às vezes não acontece sempre isso. É normal que a gente faça uma leitura e de repente não sabe o que leu antes. Por isso que a gente está aqui, para ajudar o ouvinte e a ouvinte a entenderem melhor a palavra de Deus. 4. Pastor, foi muito próprio o ensino sobre ecologia que aparece no versículo quando diz: e não podiam morar os dois juntos, isto é, Abraão e Ló, na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Eu nunca havia pensado nisso antes, pastor. Verdade. E partiu de Abraão tanto a ideia
da separação, para não haver contenda, quanto à proteção da terra. É preciso cuidar da terra e não apenas explorar a terra. Tirar tudo da terra e não dar nada à terra. Não. Este uso da terra é indevido, é impróprio, e de repente a terra não vai dar a sua força, como poderia dar se fosse cuidada, adubada, removida, né? E usar todos os recursos que existem para fazer com que uma terra se torne boa e produza mais do que poderia produzir se não fosse cuidada. É preciso cuidar da terra. Deus criou um homem, colocou no jardim e mandou que ele cuidasse. Cuidasse da terra. Então, esta é uma bênção que Deus nos dá à terra e nós, em reciprocidade, dela cuidamos para o nosso bem. O Brasil é um país abençoado. A gente passa numa feira e a gente vê todo tipo de produto da agricultura. Frutas as mais diversas. Legumes. Meu Deus, quanta coisa que a terra produz. Outro dia eu estava descascando um inhame. Eu amo inhame. Lá no Brasil, nós comemos muito inhame, banana, batata, abóbora no café da manhã, banana da terra no café da manhã. E eu estava descascando um inhame e dizendo: a terra preta produz um inhame branco. Maravilha da criação de Deus. Que bênção é a terra. Pastor, o senhor falou sobre as esposas de Caim. Mas de onde apareceram essas mulheres se não há menção delas na Bíblia? Eram irmãs, foi o que o senhor disse. Mas não há menção delas na Bíblia. Aqui é um outro caso de uma leitura mais cuidadosa da Bíblia. Caim, uma leitura cuidadosa para descobrir os segredos. Mas volto a dizer, nós estamos aqui para ajudar. A menção, sim. Caim casou-se com suas irmãs. É lógico, porque só havia Adão e Eva. Então, nasceu Caim e Abel. Abel foi morto, ficou Caim. Com quem casou Caim? De onde apareceram essas mulheres? Do nada? Não. São filhas de Adão, filhas de Eva, irmãs de Caim. Então, o casamento de Caim com suas irmãs foi um casamento consanguíneo. Porque nesse tempo não havia proibição ao casamento consanguíneo entre irmãos. Isso só aconteceu após a outorga da lei. Nós lemos, quando falamos a primeira vez sobre isso, Deuteronômio 7,
3 e 4, não contrairás matrimônio com elas, isto é, as irmãs. Isso está falando para o irmão. E agora falando para o pai. Não darás tua filha a um de teus filhos, nem tomarás uma de suas filhas para seu filho. Então, ao contrário do que o irmão afirmou, que não há menção das mulheres que casaram com Caim, eu digo que há menção sim. Imaginemos que só havia 3 pessoas no mundo depois da morte de Abel: Adão, Eva e Caim. Quando esses 3 morressem, não haveria mais existência humana na Terra. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Porque a menção de filhos, além de Caim e Abel, e a menção de filhas de Adão e Eva. Veja, por exemplo, Gênesis 5, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete. Sete é um dos filhos de Adão. E depois que gerou a Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Como não há menção? Gênesis 5, versículo 4. Foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, a longevidade daqueles dias. E gerou filhos e filhas. Então, quem foi a mulher de Caim é uma pergunta recorrente. É uma pergunta interessante. Eu uma vez me lembro de um pastor muito amigo, muito querido, pastor Ercílio Arandas, que em um programa em que ele estava respondendo perguntas de muitos jovens, alguém disse: quem foi a mulher de Caim? Aí ele disse assim: o que é que você tem a ver com a mulher dos outros? Mas ele respondeu: a mulher de Caim foi uma irmã dele. As mulheres de Caim foram as irmãs dele. Então, gerou a Sete. Foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Em geral, e isso aqui é uma forma de genealogia, foram os dias de Adão depois, etc, etc e tal, que no final diz: e foram os dias de Adão, 800 anos, e morreu. Capítulo 5 mesmo, de Gênesis. Todo mundo ali, que é listado ali, a última expressão é: e morreu. Mas nessa expressão aqui, que tem a fórmula de uma citação genealógica, de uma genealogia, em vez de dizer e morreu, ele diz e gerou filhos e filhas. Então as esposas de Caim não apareceram do nada. E ao contrário do que o ouvinte afirmou, elas são, sim, citadas na Bíblia. Então, para a pergunta
recorrente. Quem foi a mulher de Caim? Só há uma resposta: as irmãs dele. A questão melhor seria: quem foram as esposas? As irmãs dele. Caim casou-se com suas irmãs. Casamento consanguíneo, consentido, antes da outorga da lei, em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. Mais uma questão. Pastor, eu tenho uma Bíblia chamada Versão do Novo Mundo das Escrituras. Na verdade, é Versão do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Depois que o Senhor falou sobre o Salmo 45, versículo 6, eu peguei várias Bíblias e todas conferem com o texto que o Senhor referiu, que diz: o teu trono, ó Deus, permanece para sempre, exceto essa versão, que é dos Testemunhas de Jeová. Nela está escrito: Deus, em vez de o teu trono, ó Deus, permanece para sempre, está escrito: Deus é o seu trono para todo sempre. Esse texto é interpretado pelo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 8. E a mesma citação da Versão do Novo Mundo das Escrituras repete o texto, a tradução: Deus é o seu trono para todo sempre. Voltando à pergunta do ouvinte, eu já ouvi o senhor falar sobre essa Bíblia. E quero lhe perguntar, qual é o seu parâmetro para dizer que a tradução Versão do Novo Mundo das Escrituras Sagradas é uma tradução infiel? Olha, na verdade, eu não afirmo que essa tradução seja infiel. O irmão deduziu isso, não sei como, mas eu não afirmo isso. Talvez a palavra seja versão tendenciosa, no sentido de alterar um texto, não a versão toda, alterar um texto para defender uma doutrina. Isso não é direito do tradutor. O tradutor só tem um direito: traduzir. A Bíblia é um livro que tem originais, de modo que o tradutor não pode se dar ao luxo de traduzir como ele quer. Então, quando o tradutor se desvia da rota, que é traduzir, porque um texto qualquer não se harmoniza com a doutrina que ele esposa, que ele defende, essa tradução torna-se, nesse ponto, tendenciosa. Agora, isso é um erro com consequências eternas. Veja, por exemplo, o que diz Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Então, é um
Erro com consequências eternas. Mas e sobre o Salmo 45, 6 e Hebreus 1, 8? O salmista está se referindo a Jesus, não ao trono. No texto, é o próprio Deus, Pai, que afirma que o Filho Jesus é Deus, desde o Antigo Testamento. E o autor aos Hebreus cita o Salmo e interpreta o Salmo dizendo: mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Então, o Salmo é referência ao Filho. E o autor aos Hebreus interpreta exatamente como referência ao Filho. Ele está falando sobre os anjos. Nesse capítulo 1, ele está falando sobre a superioridade de Jesus sobre tudo, sobre todos. Então ele disse: a qual dos anjos disse? Assenta. A nenhum dos anjos. A qual dos anjos chamou de filho? A qual dos anjos chamou de Deus? A nenhum deles. Mas do Filho, o Pai diz: o teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Então, qual é a doutrina que os testemunhos de Jeová estão defendendo com a tradução tendenciosa nesse texto? Lembre-se que eu não estou dizendo que a versão do Novo Mundo das Escrituras é uma tradução tendenciosa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela é tendenciosa nesse texto. Qual é a doutrina? É a doutrina da divindade de Jesus. Eles não creem na divindade de Jesus. Sustentam essa falsa doutrina em contraposição a todas as lições originais e ao ensino de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, sobre a divindade de Jesus. Lembre-se que o nome do menino que nasceria seria Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Divindade de Jesus no Antigo Testamento e em muitos outros textos. Então, em contraposição a todas as lições originais e ao ensino de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Naquele que é verdadeiro estamos, de João, na primeira carta, capítulo 5. Em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João capítulo 10, eu e o Pai somos um. Então, cuidado. Negar um ensino bíblico, alterar um original para defender uma doutrina que não está se harmonizando com a palavra de Deus, é um pecado, repito, que tem consequências eternas. Muito cuidado sobre isso. Nayan, a palavra é sua, meu querido.
Aparece momento aí de intervalo e conversa que você quiser ter comigo, futebol, basquete, também pedir orações pela situação do Rio Grande do Sul. Não é? Vamos lá, meu irmãozinho. Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Tem alguma coisa aí. Você está me ouvindo? Mas eu não estou lhe ouvindo. Instantinho. Agora sim. Agora sim. Pronto? Chegou aí? Agora sim. Maravilha. Então, vamos lá, pastorzão. Como o senhor já tinha falado, né, a gente precisa levantar um exército de oração aí pelo Rio Grande do Sul, né? E a gente convoca aí todos os batistas brasileiros, todo o povo de Deus que está nos acompanhando para estar intercedendo. Então, eu queria aproveitar esse momento contigo, pastorzão, para que o senhor orasse, né? E todos que estão em casa agora estivessem intercedendo também juntos, em concordância de oração, para que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor chegue ali no povo do Rio Grande do Sul. E depois a gente vai ficar à vontade aí para poder o senhor mandar o seu abraço para a galera, falar um pouco dos seus livros também. E aí depois a gente vem, né, com as perguntas atuais. Então o senhor pode orar para a gente, pastor, por favor? Com prazer. Vamos orar, sim. Senhor Deus, Pai Santo, 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 Deus de misericórdia, de compaixão, somos totalmente dependentes do Senhor. E sabemos que todo bem, toda boa dádiva, todo dom perfeito, descem do alto do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Estamos agora, Senhor Deus, contritos, como Igreja do Senhor, aqui através da Rede 316, concitando irmãos em todo o Brasil e fora do Brasil a intercederem pelo grande estado do Rio Grande do Sul, nesta catástrofe, Senhor Deus, que está se levantando ali. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso clamamos e em Ti esperamos, sabendo que o Senhor tem resposta para as nossas orações. Ó Deus, poupa a vida dos gaúchos. Sim, Senhor. Abençoa as casas deles, as fazendas, os negócios, os animais que eles criam. Ó Deus, abençoa especialmente o teu povo. Sim, ali naquelas cidades assoladas. Guarda-os do mal e, ó Deus, dá uma resposta da parte do Senhor e, segundo a tua palavra, és o Deus que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Estamos vindo a ti, Senhor Deus, e em ti estamos esperando. E clamamos, não que tenhamos merecimento algum, mas clamamos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso amado Salvador, a quem seja a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração, o culto, as riquezas eternamente. Amém
e amém. 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 Que o Senhor abençoe o Rio Grande do Sul. Bom, 11 horas e 13 minutos aqui na 316. Pastorzão, para quem vai o seu alô hoje? Me fala. O meu alô hoje vai para o pastor Davi Oliveira, da igreja, um dos pastores da Igreja Batista do Garcia, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Davi, o Senhor te abençoe, te guarde, continue a te usar como um servo e profeta do Senhor aí no Garcia, onde o Senhor quiser usá-lo para a sua honra e para a sua glória. Parabéns, parabéns ao casal, Davi e Joana. É o nosso desejo desde Louisville, no Kentucky, nesse dia de festa aí em Salvador. Beleza. Mais alguém, pastor? Só essa galera mesmo? Olha, a gente tem muita gente. Vamos ficar com um de cada vez para não enfraquecer o alô. Entendi. Me fala também sobre os seus livros, pastorzão, por favor. Olha, nossos livros têm tido uma saída generosa, muita procura. Até daqui estamos enviando o livro com o consentimento das pessoas, porque acaba que a remessa postal daqui fica mais cara do que o livro. Mas temos recebido o pedido e pode mandar, nós mandamos. Então, os livros, todos eles, e principalmente esses dois últimos, que são Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1, e Jonas, introdução e comentário. Então, nós estamos recebendo as pessoas perguntam, pastor, qual é o preço do livro? O preço de cada livro é R$50, mais a postagem. Se for de Salvador, é mais barato, porque a postagem de Salvador fica em torno de R$10, R$11 no máximo, uma postagem segura, e a postagem daqui fica $14,08, que fica bem mais caro. Então, R$50 é o valor de cada livro, qualquer um dos livros tem o mesmo valor. Então, pode pedir pelo Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com, e nós enviamos. Se quiser de lá de Salvador, temos gente para enviar lá de Salvador. E faz o Pix, não é? A gente informa o Pix e pronto, está tudo feito. Muito bem. Tem algum livro para ser lançado aí futuramente, pastorzão? Sim, estamos trabalhando. Estamos trabalhando muito aqui no novo livro, que é O Batismo do Cristão. Já que temos a ceia do Senhor, agora estamos escrevendo sobre a outra ordenança, que é o batismo do cristão. Estamos trabalhando nele aqui, aproveitando essa biblioteca maravilhosa, que é a maior do país, da Biblioteca Teológica. Agora foi-nos aberto também a possibilidade de pesquisar na biblioteca do Seminário Presbiteriano daqui. Recebemos um passe lá do Seminário Presbiteriano, porque não fomos alunos de lá, mas somos moradores da comunidade. Então, eles nos deram um passe. Nosso filho Lucas Moura, pastor Lucas Moura, lá da Flórida, agilizou isso para nós, e então é só chegar lá e pegar o passe e pegar novos livros para a nossa pesquisa.
o batismo do cristão. Se Deus quiser, para esse semestre ele estará pronto para ser lançado na convenção lá em Fortaleza. Se Deus quiser, juntamente com Jonas, que é um livro que não foi lançado ainda. Perfeito. Bom, vamos aguardar essa novidade aí. Bom, 11 horas e 8 minutos no horário de Brasília. Você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Estamos ao vivo pelo YouTube também, né? Um abraço para todo mundo que está no YouTube acompanhando a gente ao vivo. Pessoal comentando aqui no chat, deixando os seus recadinhos. Obrigado de coração por estar com a gente nessa manhã muito especial aqui na 316. Só registrando aqui rapidamente a participação dos nossos ouvintes. A Cirlândia está por aqui, a Luzia Lima também, a Cristiana Paulo, tem a Eliusa Will, tem também a Mari Lúcia, tem ainda a Dulce Moura, tem a Gleide Rosali, o Neto também está por aqui, enfim, todo mundo que está aqui fazendo os seus comentários. Brigadão por estar com a gente nessa manhã de sexta-feira. Pelo WhatsApp da Rede 316, temos o Sandro Pinheiro participando lá de Pereiras, em São Paulo. Obrigado, Sandro, valeu pela companhia, colocou Deus abençoe, pastor, pelas palavras de sabedoria. E ele perguntou onde podemos comprar os livros, né? O pastor Pedro Moura acabou de falar. Só repete aí o e-mail que a pessoa pode mandar para o senhor, pastor, por favor. Ministério Pastor Pedro Moura, tudo por extenso. Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Beleza, recado tá dado aí então. Temos ainda, deixa eu ver quem mais, a Maria Carmelita, irmã Maria Carmelita lá de Serra, no Espírito Santo. Temos a irmã Cristiana Paulo também, mandou foto aqui, que tá assistindo a gente na TV, colocou lá na TV dela, né, pelo YouTube, tá lá acompanhando a programação. O Israel dos Santos também tá por aqui. Obrigado, Israel, pela sua companhia. Ele é lá de Itacarambi, Minas Gerais. Vamos lá, 11 horas e 20 minutos, pastorzão. Então nós temos agora... Deixa eu lhe falar, porque você citou aí o nome de uma mulher, Dulce Moura. Sim. Eu conheço bem. Dulce Moura. Você conhece, se a pessoa não conhece? Conheço mais do que ninguém. Desde 1968. Eita! Faz tempo, hein? Faz tempo. Manda um beijo para ela então, pastorzão. Dou sim, com todo prazer, sim. Olha só. Vamos às perguntas aqui então do programa de hoje, pastor? Pode ser? Pode sim, por favor. Vamos lá, então. Você que está acompanhando a gente, aperte os cintos aí, porque tem mais um assunto aqui edificante para a gente, mais conteúdos, na verdade, edificantes para nós. As perguntas de hoje são as seguintes. Pastor, o que significa a expressão fazer convergir em Cristo, que está em Efésios 1:10? Essa é a primeira pergunta. Já vou emendar aqui as demais. Segunda pergunta. Pastor Pedro Moura, obrigado por atender a tantas pessoas com paciência, respostas completas para perguntas, quase sempre complicadas. A mim mesmo o senhor já respondeu mais de uma vez. Eu gostaria de perguntar novamente. Minha pergunta é esta: por que o apóstolo Paulo usa uma conjunção condicional quando fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus? Ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Essa condição parece indicar que o apóstolo não tem muita certeza. O senhor poderia explicar? Terceira pergunta. Pastor, o que significa não extingais o Espírito? Esse versículo está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não entendo como um ser humano pode extinguir o Espírito Santo porque ele é Deus. Eu não sei, pastor, mas algumas coisas não fazem muito sentido para mim. Essa é uma delas. No dicionário da língua portuguesa, extinguir significa destruir, apagar,
Não dá para entender, pastor. Peço a sua ajuda. Muito obrigado. E a última pergunta é a seguinte: pastor, o apóstolo Paulo fala sobre dispensação do Espírito Santo, 2 Coríntios 3:8. Já perguntei isso a muitas pessoas, porque parece que o Espírito não existia antes desse tempo. Pastor, pode parecer uma questão boba, mas eu tenho essa dificuldade, por isso estou pedindo a sua ajuda. Pode começar, pastor. Fique à vontade, contigo agora. Obrigado, Nayan. Obrigado aos irmãos que perguntaram, que enviaram suas perguntas. Damos graças a Deus pela existência da Rede 316, essa missionária internacional. Estamos aqui sempre para receber e tentar ajudar a ouvir. Se a minha resposta a qualquer das perguntas não satisfizer o ouvinte que perguntou ou outra pessoa que ouviu, por favor, pode enviar novamente e concordar, discordar, não tem nenhum problema. E a gente tenta ajudar de alguma maneira a compreensão do. Ok. O que significa a expressão fazer convergir em Cristo? Fazer convergir todas as coisas em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10. Meus irmãos, essa expressão toda, fazer convergir, cabe em uma palavra deste tamanho na língua grega. Ela é a tradução da palavra anakephalaiosastai. Anakephalaiosastai. Essa palavra significa, literalmente, fazer cabeça. Anakephalaiosastai. Deus vai fazer isso. Ele vai tornar Jesus cabeça de todas as coisas. O que significa fazer cabeça? Paulo, o apóstolo, está falando sobre plenitude dos tempos. Esse tempo aqui é kairos, um tempo determinado. Em Gálatas 4:4, ele fala novamente em plenitude dos tempos, mas usa o tempo cronos, um tempo que pode ser uma série de épocas de duração longa ou de duração breve. Mas na plenitude kairos, Deus vai tornar Jesus cabeça, líder sobre tudo, no céu, na terra, na natureza, sobre tudo e sobre todos, pessoas. Então, Paulo afirma sobre todas as coisas, anakephalaiosastai, sobre todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Jesus é o cabeça, no céu, na terra, fora da terra, em tudo e em todos. Anakephalaiosastai. Fazer cabeça. Tornar Jesus o líder, o chefe.
Tem um hino do cantor cristão. Eis que chefe tão glorioso é Jesus, o Rei dos Reis. Ele lutou muito vitorioso. Esse cabeça da igreja. A igreja é o corpo, ele é cabeça. Irmão, Pastor Moura, obrigado por atender a tantas pessoas com paciência e respostas completas para perguntas quase sempre complicadas. A mim mesmo, o senhor já respondeu mais de uma vez. E eu gostaria de lhe perguntar novamente. Minha pergunta é essa. Por que o apóstolo Paulo usa uma conjunção condicional quando fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus? Ele diz, se, essa que é a condicional que ele está falando, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Essa condicional parece indicar que o apóstolo não tem muita certeza. O senhor poderia explicar? Pastorzão. Diga. Acho que está vazando algum áudio aí no seu ambiente. Tá dando um eco. Tem alguma coisa ligada, algum retorno ligado aí da rádio, não? Deixa eu ver aqui. Dulce. Só um momentinho, Nayan. Dulce. Talvez tenha alguma outra pessoa ouvindo. A esposa estava ouvindo lá, mas ela vai. Agora melhorou? Pede para baixar o volume, porque tá entrando, o seu áudio tá voltando aqui, aí tá dando um conflito, o ouvinte não tá entendendo, tá embolando aqui os áudios. Eu acho que deu uma melhorada agora, pastor. Agora. Já foi resolvido. A Dulce que estava ouvindo na outra sala, mas ela já resolveu isso. Ok. Agora tá legal. Pode continuar. Então, veja bem, a questão da condicional, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E o ouvinte entende que parece que essa condicional indica a incerteza, né? Que o apóstolo não tem muita certeza sobre a morte e a ressurreição de Jesus. O senhor poderia explicar? Vamos tentar. Veja bem, esse texto está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. E ele lê assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Aqui, antes de entrar nesse mérito, a gente tem um eufemismo, que é o verbo dormir no lugar de morrer. Assim também aos que morrem, e, na verdade, a palavra no original grego é aos que estão no cemitério, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Não tem a ver com incerteza do apóstolo, nem a respeito da morte, nem a respeito da ressurreição de Jesus. Aqui,
a condicional se é um caso que se chama condicional da verdade, no grego. Condicional da verdade. Se cremos, é condicional da verdade. Seria o caso de dizer: a tradução não contemplou esse caso, que é raro, chamado condicional da verdade, que está no texto. Se a tradução contemplasse a condicional da verdade, a tradução teria que ser assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e, na verdade, cremos que ele morreu e ressuscitou, vírgula, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Então, ao revés de ser uma dúvida, é uma certeza absoluta do apóstolo. A condicional da verdade, da certeza absoluta. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e, na verdade, cremos que ele morreu e ressuscitou, essa deveria ser a tradução. Assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Condicional da verdade. Portanto, Paulo está afirmando que ele e os da Tessalônica creem que Jesus morreu e ressuscitou. E juntamente com eles, estamos afirmando também nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Condicional da verdade. Pastor, o que significa não extingais o Espírito? Esse versículo está em 1 aos Tessalonicenses 5:19. Não entendo como um ser humano pode extinguir o Espírito Santo, porque ele é Deus. Eu não sei, pastor, mas algumas coisas não fazem muito sentido para mim. Essa é uma delas. No dicionário da língua portuguesa, extinguir significa destruir, apagar. Não dá para entender, pastor. Peço a sua ajuda. Muito obrigado. Muito sincero, né? Sincero, humilde. Olha, talvez uma situação na igreja tessalônica tenha levado o apóstolo a essa dura advertência. Em Corinto, houve problemas com o uso dos dons. E, provavelmente ou possivelmente, o mesmo esteja se repetindo nos dias de Paulo em Tessalônica. Há pessoas que descreem, que zombam do fervor, do entusiasmo na adoração. E uma coisa particular aqui nesse texto é que o verbo está no presente. Significa que era um hábito na igreja. Aliás, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20, Paulo fala sobre desprezar profecias. Portanto, a conclusão
é que a advertência pode ter a ver com os dons da igreja. O que acontecia lá pode ser o que acontece hoje aqui. Que algumas pessoas são frias, são indiferentes aos dons, enquanto outras pessoas são ávidas e até exageradas no uso dos dons. Qual é a melhor receita? O equilíbrio é sempre indicado. Nem ser indiferente, nem ser exagerado. Usar os dons de acordo com o ensino neotestamentário. Tudo com ordem. E tudo conforme a exposição dos dons que o próprio Paulo dá. Então, a ideia é não somente com os dons, mas com doutrinas, com tudo quanto está a palavra de Deus. O que Paulo quer dizer aqui é: cuidado para você não ser um empecilho ao fervor, ao ardor, ao fogo do Espírito na igreja. E também cuidado para você não exagerar e transformar esse ardor, esse fervor, esse fogo do Espírito em outra coisa, em algo que seja estranho para o adorador e até para o indulto que entrou ali. Então, não seja empecilho. Pastor, o apóstolo Paulo fala sobre dispensação do Espírito Santo, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Já perguntei isso a muitas pessoas, porque parece que o Espírito Santo não existia antes desse tempo. Pastor, pode parecer uma questão boba, mas eu tenho essa dificuldade, por isso estou pedindo sua ajuda. Obrigado. Meu irmão ou minha irmã, o Espírito Santo é Deus. Eu sei que o irmão crê nessa verdade e o irmão se posiciona afirmando isso. Talvez a palavra dispensação fosse melhor traduzida por ministério. Em vez de dispensação do Espírito, ministério do Espírito. O grego diaconia, que é a palavra textual, é melhor traduzido por ministério do que por dispensação. Agora, isso, no entanto, não quer dizer que antes não havia o Espírito Santo. E ele apareceu agora nessa dispensação, palavra que o apóstolo usa. O Espírito Santo é Deus. Ele sempre existiu. No relato da criação, no livro do Gênesis, o Espírito Santo de Deus aparece nessa revelação que Deus deu a Moisés. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Portanto, era o Espírito de Deus que estabelecia a ordem no caos, que aqui é chamado de abismo.
face das águas. O Espírito Santo é Deus, um Deus eterno, como o são o Pai e o Filho. Que Deus abençoe, meus queridos ouvintes da Rede 316. Obrigado pelas perguntas. Continuem mandando suas perguntas, elas são selecionadas e agendadas para informar o dia da resposta dela. Obrigado, irmão. Palavra com o Nayan novamente. Muito bem, muito bem. A gente que agradece, pastor, a gente que agradece muito, né, pelos esclarecimentos, né, por tudo aquilo que o senhor nos trouxe nessa manhã, muito edificante para os nossos corações. Os comentários aqui são maravilhosos do nosso chat aqui do YouTube, né, quanto que são esclarecedoras mesmo os seus ensinos. Então que o Senhor continue te usando para abrir, né, os nossos olhos, as nossas mentes, né, que o Espírito Santo continue te conduzindo, né, em toda essa jornada aí de ensino mesmo da palavra de Deus para os nossos corações. Edivânia passou por aqui, a Lourdes Ribeiro também passou por aqui, o Uriel Souza, a pessoal aqui no YouTube, tem gente aqui também, a Glória Martins no nosso WhatsApp da Rede 316, o Manuel Augusto também, a Nildete, todo esse pessoal tá comentando aqui, dando bom dia pra gente e agradecendo pelas palavras do pastor Pedro. Pastorzão, a gente te agradece muito, queria que você ficasse à vontade aí para suas considerações finais, seus agradecimentos, e sexta-feira que vem tem mais, desvendando textos difíceis da Bíblia, pastor Pedro. Vamos fazer uma conclusão rápida. Fazer convergir. Ana quer falar Yossastai. Na plenitude Kairos, Deus vai tornar Jesus cabeça, líder sobre tudo e sobre todos, no céu, na terra, embaixo da terra e até fora da terra. Nas coisas, nas pessoas, tudo estará debaixo dos pés de Jesus, inclusive seus inimigos, Satanás, a morte, né? E Paulo diz, sobre todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A condicional, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, não tem a ver com incerteza do apóstolo a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Aqui é um caso que se chama, em grego, condicional da verdade. Então, na verdade, a condicional da verdade é para afirmar que cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Extinguir o espírito é se tornar empecilho ao fervor da igreja, ao ardor na adoração, ao desempenho de orar, ao desejo de orar e ao fogo do Espírito na igreja. Hoje, como nos dias em Tessalônica, alguns são frios e indiferentes aos dons. Outros são ávidos e exagerados. A receita é o equilíbrio. Usar os dons conforme o ensino da palavra de Deus. Doutrinas conforme o ensino exarado na palavra de Deus. Dispensação do Espírito Santo não significa que não havia Espírito Santo antes. O Espírito Santo estava na criação do mundo, dando ordem ao caos. O Espírito Santo sempre existiu. O Espírito Santo é Deus, um Deus eterno, como o Pai é eterno e o Filho também é eterno. E Deus nos abençoe, proteja, guarde e nos livre de todo mal. Amém, amém. Pastor Pedro, um abraço, viu? Até sexta-feira que vem aqui com o pastor Welber no Bom Dia, Rede 316. Prazer. Nesse domingo agora, eu vou ter
o grande privilégio de batizar a minha quinta netinha, Júlia Moura Trindade, na igreja que a família frequenta, aqui em Louisville, Kentucky, que é a East Point Community Church. Deus abençoe mais uma vez aos irmãos e eu agradeço muito a Ele, tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre mim. Uma delas é participar desse programa, desvendando versículos difíceis da Bíblia. Abraço, pastorzão. Aproveite bastante aí o seu domingo com a sua netinha, que esse momento precioso do batismo seja realmente marcante na vida de vocês. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau, querido. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,